O Estado e a sua natureza teológica. Como os podemos compreender, de fato, a natureza ontológica do Estado dentro de uma perspectiva teológico-política? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sininho aí para receber notificações. Se gostar deste vídeo, deixe o seu like, comentário. Aqui na descrição, procurarei ler todos os comentários respeitosos e que nos permita pensar um pouco mais sobre o assunto. Se você desejar, no final deste vídeo, fazer parte do hall do clube de membros do canal Confraria Cognitiva, você estará investindo em seu conhecimento, em desenvolvimento e ajudando outras pessoas a também adquirirem este conteúdo. Bem, vamos começar com uma passagem bíblica que está registrada em Romanos capítulo 13, porque este texto serviu de base para vários pensadores na história que se inclinavam mais diretamente para uma forma de administração da sociedade por meio do totalitarismo, do absolutismo, de um conceito teológico político de soberania e poder total. Diz assim o texto de Romanos 13:1. Cada qual seja submisso às autoridades constituídas, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as que existem foram instituídas por Deus. Quando você ler este texto, sim, principalmente por ser um texto dito sagrado, escrito ali no primeiro século, propriamente por aqueles que aduzem-se terem sido seguidores de Jesus, essa teologia ela permeia a mente do indivíduo de uma maneira a fazer com que ele se sinta coagido. Ele é transportado do mundo de coisas, da realidade, do mundo fático para um mundo abstrato. Essas abstrações elas fazem parte desses simbolismos e desses signos que fazem com que este indivíduo acredite piamente que o outro, sim, o outro tem algo de divino, algo de poderoso, algo de soberano. Então, a minha investigação teológica e epistemológica sobre a ontologia do Estado, o ser do Estado, a sua natureza, tem por objetivo mostrar os dualismos, os antagonismos. Por isso eu denominei no meu trabalho de ED. Isto significa, de fato, falar sobre estado divinatório. Por estado divinatório, na minha teologia política, por teocracia, compreende-se a essência e natureza teológica que se confere ao Estado por sujeitos e agentes que se dizem constituídos sob a vontade direta de Deus, ou a sua permissibilidade ou permissividade. Ou seja, aqueles que, na verdade, mesmo sem possuírem qualquer nexo, qualquer relação moral, ética, social, com uma ou outra determinada religião ou segmento da fé judaico-cristã, sabem o quanto o discurso, a narrativa política, ela está permeada por uma teologia, pela ideia de Deus dentro de um ente abstrato, que é o próprio Estado. E, portanto, usam essas narrativas e esses discursos, isso marca a história, como instrumento de coercibilidade, de coação, de terror psicológico, para fazer com que você, o outro, acredite piamente que esses indivíduos são dotados de uma ordenação divina. No mesmo sentido, por um estado teológico, um estado divinatório, um estado soberano, significa ainda falar da potencialidade, do metafísico, o ser, o abstrato, aquilo que podemos perceber de fato, de uma forma ou outra muito real, ou aquilo que os nossos sentidos apenas captam pelo sentido dinâmico da estrutura
desse próprio Estado. Ou seja, nós temos, na verdade, uma teologia política que traz uma seguinte proposta e que nos leva a questionar: como podemos entender a teologia política paulina e a schmittiana? Carl Schmitt, na verdade, influenciou muito esse conceito de soberania e poder total, sobretudo com um certo viés à direita, ao absolutismo, ao fundamentalismo e à supressão, evidentemente, dos direitos e dignidades da pessoa humana, justamente porque, ao conceber a ideia de que um Estado é soberano e tem um poder total, por consequência, ele também instaura o estado de exceção. Portanto, o que podemos aduzir é que, ante a consciência moral, moral cristã, intersubjetividade na relação de direitos humanos, economia e cultura, como é possível pensar em um estado de exceção e, ao mesmo tempo, falar de direitos humanos, dignidade ou mesmo de Deus? Porque não há autoridade que não venha de Deus. Esta foi a afirmação do apóstolo Paulo, ou de quem escreveu esse texto. Significa dizer, se toda autoridade foi constituída por Deus, pensando Deus num sentido filosófico, teológico, é muito complexo, ok? A ideia de que há um ente soberano de fato que rege todo esse universo, até mesmo as nossas ações estão diretamente delimitada e ordenada por ele. Bem, numa perspectiva calvinista, significa nem mesmo ou até mesmo as minhas ações já foram predeterminadas e, portanto, não há nem de se pensar ou pressupor o que se diz livre escolha ou livre vontade, porque essa mesma livre escolha ou livre vontade deliberada, de alguma forma, está dentro do nexo de permissividade desse ente soberano. Ou seja, podemos dizer então que os atos que vemos sendo praticados pelos vários modelos de estados que suprimem a dignidade da pessoa humana, que desumanizam de fato a sociedade, sendo eles maus, ou poder-se afirmar até bons, pode-se dizer que exista de fato ainda uma teologia política por trás de tudo isso? O estado de exceção como um ato que tipifica uma intervenção divina na história. Isto também, de alguma forma, não demonstra esse dualismo e esse antagonismo, essa falsa narrativa moral que se pressupõe divina? Portanto, o que nós queremos dizer é que, por estado de exceção, nós concebemos dentro da tipologia de Carl Schmitt aquele conceito de que, assim como Deus, o Deus judaico, lembra-se, o Deus judaico, transgrediu suas próprias leis, sim, ao ponto de estabelecer estados de exceção em que o próprio povo poderia matar em nome de um projeto de teocratização, de teocentrização, de javização, no modo mais, vamos dizer, carioquês de falar. Bem, veja que o mesmo Deus que determina as suas leis como um padrão de comportamento, de regulação da sociedade, é o mesmo Deus que ordena a transgressão da mesma. Como, por exemplo, matar crianças, matar idosos, até animais, tomar a propriedade privada, invadir as terras de seus vizinhos. Por exemplo, a seletividade e a maneira com que ele, de fato, faz acepção com relação à justiça social ou às penalidades institucionalizadas pela tradição, como, por exemplo, uma mulher que for pega em adultério, ela não será justificada ou não punida se ela gritar. Bem, imagine numa sociedade onde a coisa mais difícil para uma mulher seria gritar. Uma vez, estamos falando de uma sociedade que se desenvolveu ali no Oriente Próximo, regiões totalmente desérticas, muito pouco povoadas, povos que viviam do campesinato, da agricultura,
né? Enfim, do agronegócio, podemos chamar assim, enfim, como esse Deus da tradição também parece não ter sido um Deus consciente de que existiam pessoas com deficiências auditivas e, portanto, mudas também, e como poderiam gritar? Bem, o que nós podemos então dizer é que é evidente que no que se chama governo democrático ou Estado democrático de direito, o poder é constituído, entre aspas, pelo povo, ou seja, pela maioria absoluta, sempre, mas tudo bem. Todavia, este poder determinante de outorgar ou abjurar, eles devem ser encarados como a vontade de Deus contra a autoridade por ele constituída? O que eu quero dizer? É que quase sempre nesse ciclo de obrigações e deveres dentro de uma sociedade em que o sufrágio é o mecanismo para escolhas dos representantes, ainda se pressupõe uma teologia de que quem nós escolhemos, escolhemos porque Deus determinou, ou estas autoridades, de forma teológico-política, foram constituídas por um ser divino. Ora, mas o mesmo texto do apóstolo Paulo diz claramente que toda autoridade foi constituída por Deus e contra ela não deveis insurgir, porque aqueles que se insurgem contra a autoridade se insurgem como o próprio Deus. Então a questão é, como pode um Deus ter instituído uma autoridade para governar um determinado estado, um determinado país, mas ao mesmo tempo, aqueles que de forma de fato direcional foram às urnas e escolheram um determinado candidato e, ao mesmo tempo, se oporam a estes candidatos. Como podem pessoas que professam uma fé em Cristo, usam a Bíblia e dizem que, na verdade, elas exercem um direito e que, portanto, respeitam e obedecem à Bíblia, se opõem contra os próprios governantes? Bem, isso se justifica sob o exercício da livre manifestação ou do Estado democrático de direito. A questão é, não se questiona um Estado democrático de direito, se questiona uma teologia política que diz que toda autoridade foi constituída por Deus e, portanto, se insurgem-se contra esta autoridade, se insurgem-se contra o próprio Deus. Ou seja, só podemos chegar ao ponto de dizer que não há nenhuma autoridade constituída por Deus e que toda escolha que fazemos baseada, toda escolha que fazemos baseada absolutamente em nossas conveniências, em nossos interesses e em nossos condicionamentos. Então, é evidente que no que se chama governo democrático ou Estado democrático de direito, nós, na verdade, só pensamos absolutamente que não há nenhuma autoridade constituída por Deus. Então, tanto Paulo quanto Carl Schmitt tratam dos paradigmas políticos, metafísicos e teológicos do Estado. Portanto, entender a teologia política desses dois autores, Paulo, primeiro século, e Carl Schmitt, tão perto de nós, nos faz compreender o desafio para o empreendimento de um projeto que está permeado de filosofias e teorias e que, de alguma maneira, vem se desenvolvendo sobre aparentes antagonismos e dualismos na estrutura do Estado. Ora, um Estado que se constitui e se inclina para um progressismo, vamos chamar aqui diretamente para a esquerda, que de alguma forma se opõe a toda uma estrutura de moralidade cristã, sim, e teologia política, e do outro, aqueles que se debruçam para um conservadorismo, que não é tão conservadorismo assim, uma espécie mais de reacionarismo, mas que diz querer manter essa mesma estrutura. Mas espera aí, qual estrutura? Se a sociedade é o que ela realmente é. Assim percebemos que o versículo 2 do capítulo 13 de Romanos diz: assim, aquele que resiste à autoridade opõe-se à ordem estabelecida por Deus, e os que a ela se opõem atraem sobre si a condenação. Então aqui está fato. O que eu quero dizer é que seja um governo de direita, seja um governo de esquerda, os que usam a ideia de Deus, a Bíblia, a teologia, uma crença para dizerem que, na verdade, estão determinantemente escolhendo seus respectivos representantes
e que tal escolha culmina ou resulta, evidentemente, de um ato soberano constituinte divino e, ao mesmo tempo, se opõe a estes constituídos, na verdade, demonstra uma absurda contradição da praxe e dos fundamentos teológicos. Então, muitos teólogos e estudiosos da Bíblia sentem dificuldade de interpretar este simples texto e, quando não muito, distorcem o seu sentido, haja vista que o mesmo vai de encontro à posição que se encontram em relação à fé e à obediência ao Estado. Há um garoto aí chamado Nicolas Ferreira, que inclusive postou no seu Twitter, né, que aquele que se insurge, né, contra o absolutismo, o totalitarismo ou a tirania, obedece a Deus. Mas espera aí, mesmo a tirania, dentro da perspectiva da teologia política, é uma constituição divina. Por quê? Porque ninguém se torna um tirano sem que o povo não tenha o escolhido. Você está entendendo? Onde não há um processo de intermediação do povo para a escolha absoluta de alguém, não se pode aduzir absolutamente uma intervenção divina. E que, portanto, alguém pode se tornar um tirano desde que o processo tenha sido, evidentemente, de escolha do povo. E não absolutamente de um processo de golpe ou autogolpe em relação à ação do próprio político que foi escolhido. Então, a grande verdade é que o sufrágio ou outro meio de escolha de candidatos mostram que essas autoridades foram constituídas pela vontade soberana do povo, mas, ao mesmo tempo, permissiva de Deus, ou determinantemente até escolha soberana do próprio Deus. Olha, no verso 1 a 2 de Romanos 13, temos que observar que existe uma premissa do estado de exceção como um ato de intervenção no curso da história. Veja que o termo empregado por Paulo é te exousia, em grego. Te exousia, toda autoridade. Isto é, o poder da tomada de decisão, especialmente com uma possibilidade ilimitada de ação própria da autoridade de Deus, trata-se de um dativo feminino singular, significando o seguinte: não o sujeito, como no caso dominativo, mas o ato provém de alguém designado para o exercício do poder político, religioso ou jurídico. Nós ainda podemos entender te exousia como denotando o poder de Deus exibido através da esfera do poder da natureza, a autoridade, ou seja, de potências do metafísico. Essa é a teologia política de Paulo. E o terceiro ponto é como a autoridade conferida a uma comunidade para atuar na ordenação de relacionamento entre seu direito, controle e autoridade. Isto é, se pressupõe uma democracia, mas o poder conferido ao povo vem, de alguma forma, por um nexo de ação divina para agir em detrimento da restrição, de fato, de um direito. Pelo fato de que, se eu não posso reivindicar e me insurgir contra quem eu tenha escolhido, e isso configura uma rebelião contra Deus, rasgue esse texto da Bíblia. Esse Paulo, ele é de fato um pró-Estado. É alguém que cria uma teologia de subserviência, de escravidão total e de fato, opressão. Ele é um escravocrata. O segundo termo utilizado em Romanos, capítulo de número 13, do versículo 2 ao versículo de número 3, é o verbo hiperexossais. Hiperexossais é um cognato de hyperco, na sua forma do particípio presente feminino plural. Ou seja, a ideia desse de
Hyper, podemos dizer assim, é de alguém que foi colocado sobre o Estado. Esse alguém que foi colocado está altamente colocado como autoridade, um soberano. Ou seja, o que Paulo está absolutamente orientando é para que os cristãos se sujeitem com uma consciência às autoridades, porque elas foram constituídas por Deus, seja numa escolha direta ou pela permissão num processo democrático, como numa perspectiva moderna, ou, quem sabe, do conceito de democracia grega. Ou seja, a subserviência como um ato de obediência a uma autoridade constituída. Veja, para o autor Carl Schmitt, esse justo filósofo, esse antagonismo só pode ser corretamente assimilado a partir da política concebida como conceito autônomo. Ou seja, a ideia de Carl Schmitt é que há uma topografia que se localiza de alguma forma em categorias moral, jurídica e econômica. Ou seja, o que nós temos é uma ficção da neutralidade, o que não significa que ela não se encontre imbricada com questões éticas. Significa há uma tendência absoluta de se fazer com que o indivíduo acredite que por trás da estrutura estatal ainda se permeia a ideia de um ente soberano e que, portanto, continua sendo regido por padrões e leis, mesmo quando se pensa o direito. Deu para você entender? Então, nessa breve introdução, eu quero deixar claro aqui para vocês que, de acordo com Carl Schmitt, pensando soberania e poder total, existe um inimigo invisível, que é um opositor privado que se levanta com sentimentos de antipatia. Esse inimigo é simplesmente ele, que representa uma totalidade de homens que vão combatendo essa estrutura. Sim, isso ele chama de potencialidade real, que se contrapõe à totalidade. Veja, ele chama isso de inimigo público. Inimigo público. Sim, ele chama de inimigo hostis, não anímicos. Ou seja, Carl Schmitt tenta justificar a grandeza do Estado, a soberania e o poder total, na perspectiva de que o Estado tem uma autonomia em si mesmo, justifica a forma de intervir e de estabelecer um estado de exceção, porque existe um inimigo invisível. Ou seja, o que nós percebemos são conveniências, e Carl Schmitt, ele trabalhou o texto de Romanos 13, já que o próprio Paulo enfatiza que a resistência a qualquer autoridade constituída é rebelião. E outra, e ainda traz sobre si a maldição. Paulo institui uma teocracia, um imperialismo, dentro de uma perspectiva que, na verdade, não importa a forma de governo. O soberano é divinamente constituído e, portanto, ele estará, evidentemente, legitimando o poder sob a égide de um pensamento divino. Ou seja, se na teologia do Antigo Testamento, onde os reis representavam a autoridade de Deus e só destituía e punia, evidentemente, somente aqueles que se dissessem, né, de fato, inimigos, também na perspectiva da modernidade, quem determina os inimigos é o próprio Estado. Sendo assim, o que se depreende do soberano e da autoridade constituída, o que nós pensamos como economia teológica, é justamente a mesma matriz da economia da modernidade. Significa dizer, nós temos duas coisas relacionadas. O governo que determina as condições humanas, lançando a vida nua e crua, como o crítico George Agamben mostrou, deu para entender? E o próprio Estado que traz a sua configuração de ser soberano e que, portanto, ele pode alterar as próprias leis ou suprimi-las, uma vez que, na anormalidade, deseja ou pretende instituir o estado de exceção. Ou seja,
é o soberano quem decide. Não é um autoconstituinte e, portanto, não é autoritário por decidir muitas vezes contrário à consciência moral do próprio constituinte. Não é isso que nós temos visto? Não é isto? Sim. É isto que nós temos visto absolutamente. Então, nesse primeiro vídeo, eu espero que você tenha entendido de alguma forma e de maneira muito clara essas questões relacionadas às justificativas teológicas da soberania e do poder total dentro de uma instância teológico-política e não político-teológica, que ainda permeia a nossa sociedade e o que se pensa a estrutura do Estado moderno.